Esse é o primeiro programa do nosso canal Questão de Ordem. A gente já está trabalhando há um tempo nos bastidores aí, né? E agora, efetivamente falando, ele já está no ar. A gente vai tratar de assuntos polêmicos, assuntos relacionados à política nacional, política estadual, política municipal e até internacional, que refletem no cenário brasileiro, de alguma forma. Hoje a gente vai tratar de alguns temas que estão mais em evidência, que estão mais em voga aí, que está dando o que falar, para a gente conseguir alertar, informar, conseguir persuadir pessoas que têm o interesse, que pensam da mesma maneira que a gente. Então aí, eu e o Dudu, a gente vai tocar o barco aí nessa intenção aí, beleza? Bora! É isso aí, Euler. Boa noite aí também a todos, todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo aí. E é isso aí, como ele falou, a gente vamos estar aqui tocando em alguns assuntos, espinhosos ou não, e alguns que parecem até piada, né, Euler? Por mais que seja política, que seja que é para ser algo sério, mas tem alguns que parecem piada aí, né, Euler? E daí vamos começar aqui, né? Notícia que saiu aí nos jornais, que todas as prefeituras do estado do Maranhão irão paralisar todos os seus serviços por falta de repasse financeiro. E aí, detalhe, né, Willer? Quem era o governador do estado do Maranhão? Quem governa o Maranhão? Era o Flávio Dino, né? O ilustre ministro da Justiça, Flávio Dino. Xerife, né? Coronelzão lá do norte, né? E depois de passado o tempo da eleição, agora já conseguiram o resultado que eles queriam ter, agora esqueceram do eleitorado, como sempre, né? Como sempre, só lembra do povo na época de pleito eleitoral, parece que é o único momento que o pobre serve para alguma coisa na política, sabe? A gente vem sendo ludibriado, enganado há décadas. Só que o nordestino, o nortista, eu acho que é mais difícil até da gente digerir essa ideia, porque são os que mais sofrem. A gente sabe que tem nordestino que não concorda, não compactua com essas atividades desse desgoverno. E imagina eles sofrendo por uma escolha que não fizeram. Não foram eles que fizeram essa escolha. E agora, com a falta de repasse, já é difícil a vida do nordestino. Imagina com a falta de repasse. Já tem o caso de um prefeito de uma cidade que ele já está até revendo o voto dele que ele deu na última eleição. Ele deixa esclarecido que se essa eleição fosse hoje, ele mudaria o voto dele. Votou no PT, votou no Lula, mas se fosse hoje em dia, por conta dessa dificuldade que está acontecendo dos repasses, ele votaria no Bolsonaro. Palavras dele, na época do Bolsonaro não tinha nada disso não. Acontecia da maneira que tinha que acontecer. Então, é difícil da gente entender como que funciona a mente do governante de esquerda. Tá bom, então ele é difícil mesmo, né, entender como funciona a cabeça do governante de esquerda, porque se a gente vê o norte, o nordeste, aí a parte mais pobre, a parte que precisa mesmo dos recursos, que o recurso chega, porque a gente sabe que algumas cidades eles não têm a renda fixa de imposto, cobrança de imposto, aquelas cobranças que depois eles mandam pro governo e volta, né, para eles algumas partes. E então, como eles não se sustentam, eles precisam realmente desse repasse a arrecadação é menor, né? do governo federal. E aí o governo federal não manda. E aí quem é o governo federal hoje? A esquerda, é o PT. O executivo, né? O que executa, é o que decide, o cara que está com a caneta na mão. É ele que determina quem vai receber quanto. Mas isso daí, então, é a esquerda que está hoje com a caneta na mão, que manda aí o recurso para os estados, municípios aí. E isso daí, no meu ver, não parece ser que é uma forma... Eu não sei se seria, se eu falar, uma forma de ali castigar. Não é castigar porque a gente sabe que é um estado, que é uma região onde o PT, o Lula, os políticos de esquerda, eles tiveram a maioria dos votos. O berço da esquerda é lá, né? Eles sempre militaram bastante no Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil, né? Sempre foram muito fortes lá, né? O grande porém agora é o que estão esquecendo até o próprio povo.
difícil de acreditar no que está acontecendo. Eu acho que vem, como diz o próprio Luiz Inácio, em setembro vem o grosso. Né? Em setembro, ele mesmo que falou, em setembro vem o grosso. Então, é o que a gente pensa, né? Assim, eu como político, até você, se fosse político agora, na atualidade, aonde eu ia mandar mais as minhas verbas, aonde que eu ia, porque você sabe que o deputado federal, estadual, eles podem mandar uma verba, mas no caso do governo federal, que é o presidente lá, os ministérios, tinha que ser aonde que eu vou mandar mais verba, aonde eu ganhei, aonde me deu a eleição, aonde que deu a eleição que dizem que foi que o PT ganhou. E até por convicções políticas, porém, com questão de lógica, você tem que mandar mais verba onde mais precisa. E a gente sabe que no Sudeste, não, a gente tem uma condição melhor de vida. A vida do nordestino, desde sempre, eu tenho 47 anos, desde sempre eu vejo reportagens. Antigamente a gente se informava somente na Rede Globo, e lá sempre fazia reportagem sobre a seca do Nordeste, sobre as dificuldades. Eles não tinham nada, absolutamente nada, para comer, para ter um mínimo de sobrevivência, né? E de lá para cá não mudou nada. 40, 50 anos e o nordestino continua sofrendo. Ou sofre pela escassez de alimentos, agora com a escassez de recursos, ou pelo descaso. De alguma maneira o nordestino sempre sofre. É inacreditável. A gente sabe que o nordestino ele tem esperança, ele acredita ainda que um nordestino que saiu de lá, do rincão do Nordeste lá, veio para São Paulo. Olha que história bonita. Ele veio para São Paulo, ele metalúrgico, ele venceu na vida, ele se candidatou a cargos políticos, né, representando o povo sofrido no Nordeste, foi deputado, foi ativista no sindicato e chegou à presidência, que é o cargo máximo que um político pode chegar. E chegando lá, o que o Nordeste recebeu? Absolutamente nada. Descaso como sempre. A gente cansa de ver, é que tem alguns alienados que não acreditam, falam que tudo é fake. A gente vê que quando o Lula vai visitar essas regiões mais pobres, ele não toca no povo. Ele tem nojo da população pobre. Coloca uma cerca dividindo ele do povo pobre. Eu desafio aqui um militante esquerdista a colocar o Lula lá naquele Nordeste, lá naquela região bem árida, bem pobre, abraçando aquele povo. Ele tem nojo da população. Nojo, ele tem asco, ele tem repulsa. Você não vê, tem um vídeo dele com a Gleisi Hoffmann dentro de um ônibus, falando assim, pega qualquer pobre aí e tira uma foto. Isso é jeito de você lidar, de tratar o povo. Difícil de engolir uma personalidade como essa. É bem legal na parte que você tocou aí, que ele não abraça o pobre, onde ele vai tem uma cerca. Hoje eu tava até vendo mesmo, eu não salvei um vídeo, né, de um influenciador aí, eu acho que é do Nordeste também, onde o Lula foi e ele desceu lá tava no helicóptero, aí você escuta a voz da mulher falando, ô Lulinha, ô meu amor, vem aqui me dar um abraço. E realmente tinha uma cerca. Já não é a primeira. Tinha uma cerca. E tem uma outra foto que também anda muito na internet, na época que ele também foi no Nordeste, tinha um monte de criança e mesmo aquela cerca de arame farpado, né? Foram atrás das crianças para ver o que aconteceu com as crianças depois de uns anos. Né? Aí lembra aquele filme O Menino do Pijama Listrado. Né? Parece, como se fosse, né? É uma forma de segregar, né? De separar. O Lula diz que ele representa tanto pobre, mas ele só não quer ter o contato, né? É como se fosse um senhor feudal, né? Ele lá e aqui o pessoal do baixo clero, que ele não quer ter contato, ele não faz questão. Mas e como fazer só na hora do voto, é lógico. E como fazer a diferença com aquele cara chucro, aquele cara ogro, que todo lugar que ele vai, ele faz questão de parar, conversar com todo mundo, abraçar, pegar a criança no colo, e o cara que tem isso no coração dele, essas práticas, onde ele vai, ele pega a criança no colo, abraça todo mundo, tomou uma facada, né? Ele era, todo mundo já sabe de quem que a gente está falando, ele tomou uma facada, era ele que era para colocar uma cerca, uma grade,
diante de grandes... Era o ditador, né? O diante, genocida, né? Isso, diante de grandes Dudu, tumulto, e ele não faz isso. Você quer conhecer a pessoa, observa ela. Ao invés de eu chegar em você e falar quem eu sou, me observa aí durante uma semana, um mês, um ano. É o que acontece com os políticos, eles são figuras públicas e hoje em dia com a facilidade da internet, eles não conseguem esconder a real personalidade. Então você observa um Luiz Inácio e a gente tem diversas demonstrações públicas de que ele é uma pessoa repulsiva e analisa o outro, o Jair Bolsonaro. Ele sempre que pode, ele visita algum lugar, ele é ovacionado, ele é recebido com palmas, aquela recepção calorosa. São pessoas que veem nele uma possibilidade, coisa que a gente não tinha até uns anos atrás. E a gente sabe que, mesmo acontecendo o que aconteceu da inelegibilidade do Jair, não tem como a gente recuar mais. Surgiu um movimento gigantesco, surgiu uma oportunidade de falar e ser ouvido. E de lá para cá não tem mais como dispersar essa multidão, não tem como mais recuar. Podem tornar inelegível, podem prender, podem matar, mas o que aconteceu já está nos anais da história. Então, daqui para frente é o que a gente vai ver todos os dias. A população de bem, que trabalha, ordeira, pagadora de impostos, que se revoltou com aquela narrativa fuleira, aquela conversa falha, né, cheia de lacunas. E hoje não, a gente está mais interessado, a gente está mais crítico, a gente busca informação, e são pessoas que não têm aquela motivação financeira, né? Ninguém paga a gente para ir até a Paulista, para ir até Brasília, para ir numa manifestação política. A gente vai porque a gente tem convicções ideológicas, a gente tem uma pauta que a gente defende, mesmo que involuntariamente. A gente tem os princípios e os valores que a gente guarda no coração, e a gente vai por conta disso, né? Por motivação ideológica de alienados, não é bem diferente o que a gente acredita e o que a gente defende. E a gente vê, né, William, e é tão difícil, né? É tão difícil a gente andar por esse caminho, né? O caminho da retidão, da direita, da pátria, da família, que toda hora somos taxados de algum nome, né? É bolsonarista, é antidemocrático, tá? E aí a gente vê essas situações tudo acontecendo. Então, para finalizar, a gente vê aí, né? A parte do... Vamos ver como é que vai ser hoje, dia 29, né? Vamos esperar amanhã, que é o dia 30, né? Para ver como é que vai ser essa manifestação, essa paralisação aí se fizer o Pix pro pessoal, já resolve, né? Se o dinheiro chegou, já não vai ter manifestação. Se o dinheiro chegou, não tem manifestação. Não tem, de jeito nenhum. Porque é o lógico, né? Recurso. Quem que não precisa de dinheiro? Todos nós. E um estado, uma cidade, um município, ele vai precisar de recursos. Fechou a torneira por quê? Porque não tem justificativo, precisa de dinheiro. O imposto que é arrecadado em tudo que a gente compra, todo serviço que a gente executa, é tudo taxado, tudo tem imposto. Então o recurso tem que voltar de alguma forma. Tem a saúde, tem a segurança. O mínimo que você precisa para viver é imposto que mantém. E o mais bonito de se ver é o próprio esquerdista, o próprio político que votou na esquerda, falando que na época do Jair Bolsonaro esse dinheiro chegava certinho, não atrasava. Então, quer dizer, melhor do que eu, você, qualquer outra pessoa falar, é um esquerdista, né? Chegar e falar assim, pô, na época do Bolsonaro a coisa era diferente. Então, vamos fazer assim, né? Vamos aguardar amanhã, dia 30, vamos ver como é que vai ser essa manifestação. Vamos ver aí o que vai ser resolvido aí, essa parte aí do dinheiro que não chega no Norte e Nordeste aí, onde foi o reduto petista, o reduto do Lula, onde o Lula saiu vitorioso. Eu creio que com as políticas que hoje o nosso país se encontra, seria o local onde teria que se gastar mais dinheiro
por dois motivos óbvios e simples. Um, que é a parte mais pobre, que é o que o Lula e o PT prega, que eles são a favor da parte mais pobre. E dois, que foi a localidade que mais, né, que mais deu voto para ele, que na verdade vamos dar notícia, levou ele para a vitória. vamos dar notícia. Quer dar um adendo aí? Vamos lá. Sobre o recurso, esse prefeito que reclamou. André Alves, prefeito do município paraibano de Remígio, que apoiou Lula nas eleições. Olha a fala do prefeito André Alves. Sabe o partido? A gente pode puxar aí. Com Bolsonaro, a gente não passou tanta dificuldade, não. Tinha dinheiro, certo. Muito mais do que está vindo hoje. O governo Lula parece que não gosta muito dos municípios, não. Aí, aqui a observação do jornalista, ajudaram o Lula na campanha e agora tem que mendigar verbas. Parabéns aos envolvidos, né? É difícil da gente entender isso. É difícil demais, porque o próprio Lula indo contra o povo dele. Indo contra o povo dele. Na próxima eleição para presidente, vai lá de novo. Digita 13 e confirma. Vai lá de novo. Porque não é possível. A pessoa não vê quem é quem. Como eu falei agora há pouco. Observa o cidadão. Observa as atitudes dele. Não na época de eleição, porque na época de eleição o cara veste uma roupagem. É fácil, né? É no dia a dia, né? Nesse tipo de situação, o cara precisa de recurso para tudo, porque a gente está cansado de ver reportagens aí mostrando as dificuldades do Nordeste em hospitais sem medicamento, as pessoas morrendo por falta de acomodação hospitalar. E o cara vai lá pedir o dinheiro para o mínimo, o dinheiro não chega. Eu vou te dar uma notícia, é lógico que a gente não vamos entrar nesse assunto agora, vamos ficar só no preâmbulo dele, mais pra frente, aí outro dia a gente volta a esse assunto. Não tem dinheiro pro Nordeste, não tem dinheiro, tá fazendo aí as manifestações, eles vão as paradeiras, tudo, mas me parece que a Odebrecht voltou ativa agora e detalhe, com força total, e detalhe, vai fazer uma obra, se eu não me engano, em Moçambique, depois a gente volta a buscar essa informação. Vai virar potência mundial, então, sempre faz obra lá. Vai fazer uma obra lá, a Odebrecht, e quanto que a Odebrecht pediu para fazer uma obra lá? 100 milhões. Aí você fala, 100 milhões? Mas 100 milhões de dólares. Então, resumindo, quase meio bi. Quase meio bi. Então, quer dizer, não tem para o Nordeste, não tem para a saúde, mas tem para fazer obra não sei se é Angola ou se é Moçambique. A gente sabe que sabemos que é um país ali que tem muita miséria, tem muita dívida, precisa sim de desenvolvimento, mas cara, como é que você tira da boca da sua família para alimentar o seu vizinho? E aí? É o que está acontecendo, está tirando da boca aqui do Brasil, dos brasileiros, para alimentar outro país, ajudar. A ideia é legal, é legal, mas quando você tem recurso, se a sua casa não tá arrumada, se as suas contas da sua casa já tá apertando, já tá sufocando você e sua família, como é que você vai tirar ainda uma porcentagem disso e a maior porcentagem e mandar para pro seu vizinho? Né? Não tem lógica. Será que esse dinheiro todo chega lá em Angola? No final, na ponta final, esse dinheiro chega? Porque é muito dinheiro, né? Muito. Vai ser empregado no quê? Né? Será que vai ser executada essa obra? E qual que é a lógica? É uma coisa que eu nunca entendi. Até perguntei para um petista, na época da eleição passada. Falei, se você conseguir me convencer o porquê de mandar recursos para fazer hidrelétrica em Honduras, tinha mais não sei o que na Nicarágua, não me lembro ao certo, que esse assunto é uma coisa que me enoja. Se você conseguir me convencer o porquê de tem tanta coisa para fazer aqui, não faz, e o pessoal fazendo lá fora, é o que já voltou a acontecer. Vai dizer que no Brasil não tem o que precisa ser feito. A gente não passa dificuldades. Tem muita dificuldade, nossa. É difícil demais. É difícil de acreditar, é difícil de ver, mas se você vai falar isso para meia dúzia... Olha outra bomba. Vamos lá. Isso aqui é notícia de ontem.
candidato governista à presidência da Argentina recebe ajuda financeira do Brasil e apoio de Lula, porque a direita está muito forte lá na Argentina. Mas a direita... como é o nome do candidato? Sabe, não lembra? Sérgio Massa. Tá, certo. Ministro da Economia Argentina, candidato governista à presidência, Sérgio Massa, será recebido na segunda-feira em Brasília pelo próprio presidente Lula, que vai anunciar financiamento às exportações brasileiras à Argentina, com garantia em yuans chineses. O crédito é crucial para a indústria argentina, não para... Não... Ô, William, deixa eu só para... Eu não vi essa reportagem, mas eu sei que esse Sérgio Massa. Esse Sérgio Massa... ele é de esquerda lá, mas o que ele representa lá? O que ele faz lá? Esse Sérgio Massa é simplesmente o ministro da economia lá. E aí, ministro da economia, e a gente sabe que que lá a dívida lá tá chegando, como é que é? A 100%. Não é isso? A inflação, isso. A inflação tá chegando a 100%. Como é que você pega um ministro que não soube controlar, soube conduzir, né? a verba, o dinheiro que tinha lá, a economia, deixou a inflação chegar a 100 a 110% e agora vai virar presidente, daqui a pouco vai querer colocar o Haddad também para colocar na próxima presidente do Brasil. Não é possível uma coisa dessa, né? Quer ver? O candidato da extrema-direita, aliado de Jair Bolsonaro, Javier Milei. Milei. Ele tá forte pra caramba. caramba. Tá dando pancada em todo mundo. Então, mas vem cá. Olha, vamos lá refletir. Como é que tá a economia argentina? Em frangalhos, né? Bosta. Tá indo de mal a pior já. 100%. Você sabe o que é 100%? 100, né? 110%. Sabe o que é 100%? Você compra hoje uma coisa a 50, daqui a um certo tempo vai estar 100 no estalo. Amanhã, daqui uma hora. É a inflação galopante. Quem tem mais de 40 sabe o que é isso. Isso. A gente vivenciou isso aí. Não tem mais controle, o negócio está descontrolado. Aí, a Argentina, que era tida como a Europa da América do Sul, porque era um país muito ordeiro, muito país bonito, muito rico, era visitado por brasileiros de bom poder aquisitivo, hoje em dia não tem mais nada. Tem um amigo meu que foi para lá e falou que está em frangalhos lá a cidade. E olha muito comércio fechado, né, arrebentado. Somos fronteira, né? E o que acontece? Aí o que acontece? Experimentaram a esquerda. Viram na prática o estrago o socialismo. que a esquerda faz. É o socialismo. Né? Se a gente vai explicar socialismo para as pessoas comunistas, tem gente que não quer saber. Uma vez uma moça me falou, eu não tenho interesse em entender o que é socialismo e comunismo. Então tá bom, já que não quer, não quer. Experimentaram o gosto amargo do governo de esquerda. Experimentaram de que forma? Perdendo poder aquisitivo. Da perdendo pior forma. Você tem dinheiro e não compra nada. Eu lembro que na época da inflação galopante, meu pai recebia um tolete de dinheiro assim. Sim. Não comprava o quê? Nada. Era o salário mínimo aquilo, era isso aqui. Porque a inflação estava incontrolável. É o que está acontecendo na Argentina, na Venezuela. Você pega um fardo de dinheiro para comprar um papel higiênico, se tiver papel higiênico, é lógico. E a Argentina está caminhando para esse caos. Aí, como experimentaram essa desgraça que a esquerda promove, aí surgiu o quê? Milei. Tá bem cotado por quê? Porque o cara olhou para a esquerda e falou assim, eu não quero mais isso aqui não, eu quero isso aqui. O argentino... Na verdade, ele está indo na contramão. Tudo que a esquerda quer, ele não quer. Exatamente. E aí, porque é o caminho, né, William? William, e assim, né, para o pessoal bem saber, quem é que sustenta o socialismo é o capitalismo. Não tem outra forma. Quem sustenta o socialismo é o capitalismo, é dinheiro, é o capital, é capitalismo. Então, quer dizer, acabou seu dinheiro, acabou o socialismo. O comércio. Quando você fala em capitalismo, a gente entende do que se trata. Você tem um serviço, você tem um produto e as pessoas compram e todo mundo ganha. Você consegue empreender, hoje em dia com rede social você vai vender um produto através de rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, e você está ali trabalhando, e o dinheiro está entrando, você está gastando, está todo mundo bem. Agora, num país ditatorial, você não tem direito a absolutamente nada. É o que o país dá, né? O que o país te quer. Dá lá um valorzinho X, e isso é o suficiente para você ver e não reclama não. Ou ele, assim, né? É simples, né? Só ver. O Estado, o governo
ele não produz nada. O governo não produz. O governo trabalha com o dinheiro dos nossos impostos. Então, esse negócio de é o governo está ajudando. Não, o governo está te dando dinheiro, tá te dando. Vamos colocar lá, na época da pandemia, do auxílio emergencial, tudo, o governo distribuiu dinheiro. Mas dinheiro de quem? Dinheiro seu. Dinheiro meu. Lá uma reserva, assim, vamos lá. Então, fazer o mínimo para o povo não passar. Isso. Então, o que acontece? O governo não produz nada. Ele trabalha com dinheiro do nossos portos, que são altos. Olha só a ironia. O ser humano, ele produz para ele. Ele consegue trabalhar, ele consegue receber e ele consegue comprar um telefone, um carro, uma casa. O que o salário dele vai conseguir comprar, ele vai guardando dinheiro, ele vai fazendo o dinheiro fazer dinheiro, vai gerando renda e ele vai comprando o que dá na cabeça dele, o que ele sente vontade de ter, conforto, viagem, o que ele quiser. E o que o governo precisa fazer, não faz. Quando a gente precisa de segurança, tem segurança? Não tem. Quando a gente precisa de saúde, tem saúde? Não tem. Quando a gente precisa de creche, que é educação, tem? Não tem. Não tem. Uma cidade grande que precisa de um número X de creche, não tem. Não tem saúde, não tem segurança, não tem o mínimo. O que o governo precisa fazer através dos impostos arrecadados, eles não fazem. Então, se a gente parar para tentar analisar o que você consegue ter através do seu esforço, você consegue. Isso é capitalismo. Sim. Agora, o que o governo precisa fazer, que seria o que vai... A fantasia do socialismo, que o governo precisa promover, ele consegue promover? Nem no país capitalista consegue, imagina num país socialista. Então, que você não tem direito nem de abrir a boca, porque senão você... Então, resumindo, o governo ele trabalha com o nosso dinheiro, né? Pagamos imposto, ele tem que gerir aquele dinheiro e assim, a Constituição diz, né? Como você falou, a Constituição diz que tem que ter saúde, educação, né? Segurança, tudo lazer. Mas, no papel é lindo. Mas só que quem paga tudo isso somos nós. Pagamos e não recebemos. Bom, então, Willer, já que a gente já falou nessa parte das prefeituras aí, né? Que é, na verdade, muito controverso para mim, porque o que acontece? Se é o Nordeste que levou o Lula à vitória, teria que ser o Nordeste aí que teria que estar tendo bons olhos, porque, não só porque levou ele à vitória, mas sim porque é onde mais precisa. E como a gente estava falando... de consideração, né? Como a gente estava falando de capitalismo, de você trabalhar, você conquistar as suas coisas e você pagar ali os seus impostos e você crescer pelo suor do seu trabalho, eu vou aqui pela pauta, não seria essa pauta, mas eu vou pular ela para a gente conversar agora. A questão que essa semana eu vi um vídeo de um indígena, um líder indígena, lá na CPI das ONGs, que ele estava reclamando, qual que era a reclamação dele? Que se a terra era dele, ele fala assim, se a terra é nossa, se a terra está demarcada, que é nossa, que é do índio, por que eu não posso usar essa terra? Por que eu não posso criar gado, eu não posso plantar banana, eu não posso plantar abacate, eu não posso pescar o peixe e vender para o comércio exterior, mas as ONGs podem vir de fora, fazer tudo isso e o índio não. Cara, assim, ó, eu vou deixar um breve comentário meu, que eu penso, aí eu vou deixar você entrar aí nos seus pensamentos também, o que você acha disso. Mas pra mim, o que acontece? Cara, muita coisa mudou. A gente que estudou direito, a gente sabe que as leis mudam, por quê? Por causa da sociedade. A sociedade muda, vai mudando as leis, vai mudando os costumes, vai mudando tudo conforme a sociedade vai crescendo e vai evoluindo. Cara, o índio de 100 anos atrás, não vamos colocar um índio de 100 anos atrás, tá? Vamos lá, um índio de 40 anos atrás. Era um índio que vivia lá no fundão, lá do meio do mato, vivia caçava, tinha, não sei, estilingue, arco e flecha, tudo para o seu sustento. De uns anos para cá,
mudou tanto para mim quanto para você, porque não existia celular, não existia, de 40 anos para cá não existia celular, não tinha muito automóvel, não tinha tanta tecnologia. E aí começou a vir na tecnologia, aí o agro começou a ficar muito forte, então ali muita terra pro agro, o criar gado, tudo. E o índio, de repente, o índio foi olhando daquilo e falando, não, se ali, vamos dizer que nem eles falam, se o branco, se o homem dono da terra, se os outros empresários podem crescer, o índio também pode, porque, querendo ou não, ele tem uma terra vasta, uma terra cheia que dá frutos que ele sabe cultivar. Vendo isso daqui, que eu te falei, pelo que me parece é que tanto as ONGs quanto até eu vou falar de novo a esquerda, porque não tem como não ser a esquerda, eles querem manter o índio naquela época, daquele tempo ainda que eles querem que o índio ainda continue usando folha de bananeira para tampar as partes íntimas, vai buscar o peixe e só vive daquilo, sendo que o próprio índio ele quer crescer. Mas o índio para a esquerda é mais uma minoria que eles dizem que defende, como outras minorias que eles dizem que são do povo deles. Mas na verdade não são, eles usam o índio como uma bandeira, porque lá no exterior é a coisa mais linda do mundo você cuidar do índio. Mas na verdade não é a realidade do que acontece. O índio ele é o mais brasileiro dos brasileiros, ele teria mais direito do que qualquer um. Se a gente for analisar dessa forma. Mas não é o que acontece, porque você, tendo uma ONG dentro de uma Amazônia lá, o recurso chega para lá e de lá dissolve, pulveriza, vai para onde? Não tem controle, não tem controle. ONG é lindo, ONG é a coisa mais linda de se ver. Né? Coisa mais linda de se ver. Porque o investimento chega lá, e aí? Foi gasto no quê? De que forma? Quando você escuta falar em ONG, assim, os olhos até brilham, né? Fala, tá ajudando. Exatamente. No antigo governo, o combate foi ferrenho contra a ONG dentro da Amazônia. Parece que o grande vilão é o agro que está destruindo a Amazônia. Fascista, direitista, né? O agro, né? É o que o Lula falou. Como que o cara debruça o prato em cima de um prato de comida, debruça a cara no prato de comida e fala mal do agro, né? Não tem explicação. O cara vai lá, abre sua geladeira, pega seu leitinho na caixinha, come o seu arroz com feijão e seu franguinho frito, sua saladinha. De onde que veio? Do MST? Do MST. O MST eu acho que não sustenta nem um bairro. Não sei. De jeito nenhum. Com essa vontade que esses caras têm de trabalhar. Os caras, o MST entra na terra, se ele pega uma terra produtiva, a primeira coisa que ele faz é derrubar as árvores, derrubar a plantação, matar os gados, e aí fala que o MST... E hoje em dia tá na moda, né, cara? O cara playboyzão, o cara com bonezinho de MST. Playboy, mano. Playboyzão, cara burguês, cara que tá acostumado no conforto, cara. Será que esses caras criados dentro de apartamento, um ar-condicionado, vamos falar de hoje, velho, Netflix, uma televisão em cada quarto, será que ele aguenta de verdade uma noite numa barraca de plástico, no meio do mato? Eu acho que não aguenta. Rapaz, se aparecer uma barata no quarto desse povo, eles já berram, cara. Eles já correm, imagina. Imagina dentro de uma mata, uma região hostil, o cara se vê dentro de uma barraca de plástico sem banheiro, não tem banheiro, viu? E não tem lavabo. E isso... Não tem chuveiro quente, não. O que você falou aí do Playboy, que ele tá lá no apartamento. E Playboy dele, sustentado pelo pai. Rapaz. Sustentado, umas personalidades aí que você não tá nem sustentado sabendo. pelo pai, né? Putz. O Chico Anísio, o próprio Chico Anísio já fez uma sátira disso, acho que há quase 20 anos atrás. Se for buscar, o Chico Anísio tem uma sátira dessa parte. Tem um personagem que ele fala. Do esquerdista, né? Tudo. Mas acontece na vida real. Acontece. Rapaz, a gente conhece algumas pessoas. Tem uma personalidade numa família aí que a gente conhece aí que nunca trabalhou na vida. 40 anos já? Morava aqui num apartamento bonito aqui em Suzano. Esquerdista. Eu uso o chapéuzinho do MST. Do MST. Bonezinho do MST,
Sustentado pelo pai Ó, até uns anos atrás. Ô William, eu vou até pedir para você deixar Morando esse... fora do estado e sustentado pelo pai. Eu vou pedir para você deixar esse comentário do esquerdista que mora no apartamento. Na varanda gourmet. Para daqui a pouco que tem uma pauta aqui que vai encaixar direitinho com essa sua fala aí. E assim, bem épico o que você falou, é verdade. Então, vamos lá. Então o índio ele quer ter o iPhone. Ele quer ter o iPhone também, ele quer ter a picape, ele quer ter o dinheiro dele. Tá civilizado já o índio. Ele quer isso. Mas aí, porque ele tem a terra é dele. Falou que a terra é dele e tudo, ele pode... tudo demarcado, é do índio. Mas ele não pode plantar, ele não pode fazer nada, ele tem que deixar que... então quer dizer que a ONG tem que vir, a ONG tem que gerenciar a terra, a ONG tem que falar o que ele merece, o que ele pode ganhar, quanto vale, e o índio não pode fazer nada. Então, aonde que está a política aí que... o índio que descobriu o Brasil quando os portugueses chegaram aqui, o índio já estava, tudo do índio, mas então o índio ainda tem que continuar na migalha, o índio tem que continuar ali pescando, isso. O índio não pode ter acesso a iPhone, o índio não pode ter acesso a nada. Mas esse em questão aqui que eu falei que as ONGs, que ele está reclamando que ele tem a terra e ele não pode cultivar, ele não pode ganhar dinheiro na terra. Então, esse aqui ele tem que viver ainda lá nas antigas. O índio da antiga lá, folha de bananeira para tampar as partes íntimas, é isso que ele tem que fazer. Agora, exato. Se for o índio de esquerda, aí pode tudo. Pode, faz parte até de ministério. Faz parte até de ministério, né? Aí pode. E pior que é verdade. Se elege a cargos políticos, é uma coisa linda. É estranho o índio não pode ser civilizado por algumas coisas, né? Ele não pode participar da sociedade brasileira em alguns âmbitos, porém, se ele se candidatar, ele pode. Se ele se candidatar. Mas peraí, onde é para ele viver? Na cidade ou na mata? É que nem a Guajajara. Será que de terça a quinta, né, que tem sessão lá no Senado, na Câmara dos Deputados. Será que quinta-feira ela pega um avião e vai para a selva ou ela vai... Ela pega cipó, não pode pegar avião. Ou ela vai para um apartamento de luxo, vai com o carro com gasolina gratuita. Depois de um trecho ela pega a canoa, tem alguns trechos que ela tem que rachar nado. A nado e aí, beleza. Mata 2 onças no caminho e chega. E aí quando... não pode matar onça. Não pode matar onça. Aí quando chega segunda-feira, ela faz todo esse caminho de novo e vai pra lá. Porque o índio moderno não mata onça. Só de antigamente a onça atacava. Hipocrisia pura. Hipocrisia pura da esquerda, né? E essas ONGs aí que era pra ajudar, só vem só atrapalhar. Olha outra bordoada aqui. No desfile de 7 de setembro, tá perto, né? Vamos falar do desfile de 7 de setembro, que vai ser um fiasco. Vai ser um fiasco. Né? Porque aconteceu o que aconteceu aí, na época das manifestações nas frentes dos quartéis. Então a gente sabe que esse 7 de setembro vai ser o mais vazio de todos os tempos. De todos os tempos. Porque desde criança a gente cria aquela admiração, né, pelas Forças Armadas, né? 7 de setembro, é uma comemoração. A gente vinha aqui na Glicério, tinha desfile de 7 de setembro, né? A gente ganhava bandeirinha do Brasil e passava aqueles blindados, passava soldado. Aí depois saía daqui da Glicério e ia ali pro Buquiô, a gente via os tanques de perto. Era uma festa, a criança gostava disso. Sim. E depois de muitos anos admirando as Forças Armadas, a gente viu que os estrelas das Forças Armadas se corromperam, se venderam, ou se omitiram, sei lá o que aconteceu. No mínimo se omitiram, eu sei né? Que no não, mínimo, eu né? Eu sei que não obedeceram à vontade do povo que não foi soberano. No próximo desfile de 7 de setembro, no governo Bolsonaro, gastou 770 mil, mais ou menos, para montar as arquibancadas do desfile. Lá em Brasília. No governo Lula, ele vai gastar 3 milhões e 100 mil
reais para montar a mesma arquibancada, no mesmo percurso, do mesmo tamanho, da mesma empresa. Que diferença é essa? O amor venceu o ódio, bebê. O amor venceu o Que ódio. amor é esse? 770 mil, mais ou menos, aí aproximado, O amor né? mantido por dinheiro. E agora, 3 milhões. O que que mudou? Por De quê? um ano para cá. De um ano pra cá. Porque, assim, A o que eu inflação acho? está mais braba que na Argentina. A inflação. Se for ver a parte inflacionária aí desse valor aí, cresceu quase 200%. Aí. E ninguém fala. William, ninguém fala. Ninguém se indigna. Aquela mídia calhorda, né? Escrota. Uma mídia que se corrompe, se vende, se cala. Isso aí, a gente devia estar acostumado já. Mas eu ainda queria ver a indignação da mídia, a indignação de alguns políticos, a indignação de alguns amigos nossos, William. Alguns amigos nossos. Porque na época. Não vou nem falar na época que o Bolsonaro estava na presidência. Vamos falar agora. Porque fala, e as joias? E o relógio? E o 8 de janeiro que ele estava lá, que eles fizeram Fizeram um conluio pra... Cara, agora sim, o Bolsonaro... Vamos lá falar uma outra parte. A Michelle, viram lá, a Michelle gastou 9 mil reais num dia. Foram ver, 9 mil reais era pra quê? Sorvete pras crianças que estavam visitando... Tá visitando o palácio. Tá visitando o palácio. O Bolsonaro, não sei aonde o Bolsonaro foi, gastou 9 mil em Marmitex. Quando foi ver, era pro pessoal da Venezuela, né? É isso, pra caralho, mano. Cara, e agora se gastou 770 mil e agora vai gastar 3 milhões, 100 e não tem ninguém reclamando, não tem ninguém falando nada, tudo normal. Você não vai ouvir porque a imprensa recebe. Todo órgão de imprensa recebe um valor. Desde as páginas nas redes sociais recebe das prefeituras, recebe. E o governo federal não tem direito a essa verba, né? Só que depende do tamanho da fatia que está chegando. Né? Eu ouvi como é que é o nome? O Zé Maria Trindade falando que a mídia é assim, né? Se você pagar bem, até a verdade eles publicam, William. Essa frase é do Juca Chaves. Então, Finado Juca Chaves, que foi embora esse ano. É verdade, você pagando, a imprensa paga publica até a verdade. Publica até a verdade. Mas é mais ou menos assim. Quando a gente vê até em rede social forte, em Instagram, por exemplo, se estoura um escândalo de uma personalidade muito famosa, daqui a pouco aquele escândalo Some. Por que some? Dinheiro. Chuviscou. Alguém pagou, alguém foi lá, pressionou. Tem gente que só vive disso mesmo. É. O cara vai lá, faz o rebuliço. Porque o que a gente vê aí agora, ninguém se indigna mais com nada. Ninguém se indigna com sofá de 60 mil, de 40 mil, cama de 60 mil. Os ministros que pega o avião presidencial aí da FAB, não sei, e vai para os seus estados, né? O cara que se hospeda em hotéis caríssimos. E antigamente não, né? Antigamente o Bolsonaro ficava se tivesse ali um lugar militar ali para ele ficava, uma embaixada ele ficava, tudo para economizar. Agora o Lula, todo lugar que vai, é milhões, ninguém se indigna mais, então quer dizer que não era pela causa, William, não era pelo Brasil, não era pelo dinheiro que estava sendo gasto. E o povo se cala de uma forma vergonhosa, sabe? E não são más pessoas, são pessoas como nós, são brasileiros que dependem de uma economia saudável, que não viva debaixo desses escândalos, que não caminhem para a desgraça do comunismo. Então, pessoas que a gente conhece desde a infância, só que em determinado momento da vida a pessoa, como a democracia permite, pensar diferente, né? E a pessoa, ela acha que aquilo ali é o certo, só que daí viu e vai ver na prática aí a desgraça que é a esquerda. Tem uma frase muito famosa do Martin Luther King, que ele fala assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons.
Dos bons. Então, isso é preocupante mesmo, porque você está vendo o que está acontecendo e a pessoa não se manifesta, não se manifesta. E a gente vai conversar com a pessoa e ela faz aquela cara de paisagem e não muda. Mas é um feitiço tão forte que esse pessoal exerce sobre as pessoas que acreditam nessa galera da esquerda aí, que você fica impressionado. Porque eu posso estar enganado, mas eu não idolatro nenhum candidato, nenhum político. O que a gente fez na última eleição, a gente acreditou numa personalidade política, a gente fez campanha como todo ativista, todo militante, votamos na pessoa, fizemos barulho e pum. Fizemos nossa parte. Se for comprovada a culpa dele em algum crime, tchau. Tchau, vai embora. Um abraço. Não vou ficar na frente de presídio durante mais de 500 dias gritando bom dia, presidente Bolsonaro, boa noite, soltando fogos de feliz ano novo, presidente Bolsonaro, acampado. E sabendo que estava errado, né? Exatamente. Hoje, se o Bolsonaro for preso hoje, vai ter que surgir algum fato que ele roubou, que ele desviou. Ou não. Podem sim prender ele de forma ilegal, como já aconteceu na inelegibilidade dele, e votar em tempo recorde. Podem facilmente. Eu acredito que ainda vão prendê-lo. É questão de honra para eles, é o troféu deles, o homem preso. E a gente está vendo o estrago que ele está fazendo passeando pelo Brasil. Onde o cara põe o pé, lota. Você acha que eles vão deixar isso acontecer novamente? Você acha que eles vão deixar permanecer até a próxima eleição? Lógico que não. Mas é o que a gente estava falando hoje, né? Se prende ele hoje, fica pior. Porque... Então, esse é o impasse. O que a gente estava conversando ali no café. Café na Friteco. Café na Friteco. Ó, fazendo o merchan. Merchan do Paulinho. Paulinho é patriota. Paulinho é gente boa. Paulinho é gente boa. Quando ganhar na Friteco é no Chico. O Chico, então, putz... Chico fica até nervoso, dá até dor de estômago, né? Falou que fica nervoso. Dá até dor de estômago, vai dar mesmo. Então, a gente, no bate-papo do café ali, a gente comentou sobre isso. Sim. O que é pior? Prender o Bolsonaro? Então. Ou deixar o Bolsonaro solto? Eles estão nesse impasse. Pelo que eu vejo, eles estão nesse impasse. Estão pensando em não dá nem pra gente falar se prender ele vai criar um mito, porque ele já tem essa nomenclatura, já o apelido dele. O que vamos fazer? Porque já deixamos inelegível, pra mim, irregular. Porque ele estava nas atribuições dele quando ele trouxe ele era presidente, então ele podia falar com os embaixadores. Coisa que a Dilma fez também. Atribuição dele. Então, para mim, ali já está irregular. Então, para prender ele irregular, não falta nada. Mas eles ficam nesse impasse. Prende ele agora, aparece um nome, e aí depois vão ter que prender esse nome que aparecer também. Prende ele depois e... Cara, eles ficam num verdadeiro impasse, porque, querendo ou não... Falar da sinuca de bico, né? Querendo ou não, o homem é um mito, cara. Aonde ele chega, William, arrasta multidões. Então, realmente, o homem é um mito. E aí, isso aí, ó. 3 milhões e 100, não tem ninguém falando nada, não tem ninguém gritando. E se a gente for falar com o esquerdista, ele vai ter uma... É fake news. É fake news, ou ele vai ter ali uma desculpa assim, bem farrapada. Na época do Lula preso, era golpe. Era golpe. E agora é fake news. Agora você pode... Tudo é fake news. Quer falar alguma coisa aí? Você tá puxando algum... Não puxando porque eu lembrei que... Isso é uma piada atrás da... Até que o pessoal fala de fake news contra a esquerda. Não tem fake news. A gente não pode buscar uma fake news tão grotesca quanto a real verdade. A gente não consegue inventar nada pior do que a esquerda é. Olha só isso. Após ser inocentada, Dilma pode ter a devolução simbólica do seu mandato. Você viu isso aí? Não vi. Eu acho que é o Lindbergh. Não vi. Isso aí é piada. Onde é que você tá? É o Porta dos Fundos? O Porta dos Fundos que gosta de fazer umas piadas sem graça. Não parece, assim. Não parece uma peça... Não. Vai ter a devolução simbólica do mandato, porque ela foi inocentada. O que seria a devolução simbólica? Ela vai voltar a ser presidente? Eu acho que é pra... Mas tem você acha que é brincadeira, mas tem a gravidade do ato da devolução simbólica do mandato
mandato da Dilma. Sabe por quê? Numa devolução simbólica, você vai estar passando por cima de tudo que a justiça apurou. Sim. Teve uma investigação, condenou, obedeceu todos os trâmites legais. A gente lembra da votação no plenário dos deputados lá, Da eu voto cuspida, sim, da da cuspida do Jean Willis no Bolsonaro, aquele espetáculo grotesco dos esquerdistas, como sempre, e votaram pela cassação. Cassação. Ela perdeu o mandato, como Perdeu. o Collor perdeu o mandato. É um país que ainda permite isso, né? A gente não vive num país ditatorial ainda. Ainda tem um mínimo de ordem, né? E agora essa devolução simbólica, hoje não, hoje, 2023 não, mas daqui a 50 anos vai constar nos livros de história. Olha só, a presidente Dilma, a presidenta, né? Ela gosta de ser chamada de presidenta. Hã? Presidenta. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Mas tá bom, ela gosta, então pode ser chamada do que ela quiser. A presidenta Dilma vai ter o mandato devolvido de forma simbólica. E lá nos livros de história, lá no futuro, vai constar isso aí. Então ela vai figurar como o quê? Uma heroína. Como heroína. Perseguida, política. Exatamente. Sabe aquela caça às bruxas que tinha? Isso na pro Idade futuro, né? Média? Isso pro futuro vai causar um... Olha, eu não tô fazendo piada com a Dilma, não, de caça às bruxas. Você pode ser preso, hein? Alexandre de Moraes vai mandar amanhã aí na sua casa, PF, 6 horas da manhã. 6 horas eu já estou na rua trabalhando. Aí, o que acontece? Lá vai constar essa injustiça que a Dilma sofreu. Mais uma injustiça que a esquerda vem sofrendo ao longo dos anos. A esquerda Porque é sofrida, né? Uma criança estudando lá na internet do futuro, que vai ser muito mais avançada que hoje, e vão ter vídeos, essa inteligência artificial vai montar um documentário da Dilma, que ela foi injustiçada. Putz, pior que é verdade, viu? Né? Pior que é verdade. Você falando dessa inteligência artificial, cara, nossa, isso aí vai ser um assunto para depois, um outro tempo que pega muito, é muito comentário. Essa inteligência artificial aí, eu acho que veio para deixar o povo burro. Mas vamos lá, Mas você está entendendo? Não, entendi. Porque se foi uma, olha, para analisar hoje, se foi injustiça o que aconteceu com a Dilma, se ela foi cassada de forma ilegal, injusta, incoerente, que não deveria acontecer, volta, devolve o mandato para ela. Se não fosse simbólico, fosse simbólico, efetivo, devolve o mandato para ela. Fala assim, ela tem tanto tempo para cumprir como presidente. O Luiz Inácio tinha que sair. Sim. Tinha que dar a vez para o presidente que foi suprimido do cargo. Eu sou a favor de devolver para ela o cargo também, agora. Porque era engraçado o mandato. Era engraçado. Devolve o mandato para Dilma e ela o exerce até o final do último dia de mandato dela. Depois, novas eleições e vamos que vamos. E havendo a devolução do mandato da Dilma, o Alexandre de Moraes não seria nomeado pelo Michel Temer. Então olha como é que dá um reboot. Tem que retroagir tudo, então. Retroagir tudo. Falei, retroage em benefício do réu. No caso é ela. Então, voltando no tempo, o Michel Temer não indicaria o Alexandre de Moraes, que, por sua vez, não descondenaria o Lula. Não descondenaria. Caraca, agora deu nó, hein? Cara, agora... Bugou, né? Agora deu aquele bug na cabeça. Não, pior Será que eles vão querer que volte o mandato da Dilma? Não, eu sou a favor. Eu sou a favor. A gente levantar a hashtag Volta Dilma, que você foi injustiçada. Foi um golpe, né? Na verdade, ali... E o Lula? Mas e eu, companheiro? Eu vou ficar onde, companheiro? Até tomar uma. Não, na verdade é isso mesmo. Se a gente for pensar dessa forma todinha, olha como é que o Brasil... Aí eu acho que o Brasil tem até jeito, viu? A gente volta a suspirar de novo. Mas você vê que ali, né, cara, já ali no impeachment da Dilma, já teve ali um estrupo a Constituição, né? Porque você viu, foi fatiado. Fatiado como? Ela tinha que ser impeachmentada, algo que foi, e tinha que ficar inelegível. Ela ficou? Ela não ficou inelegível. A sorte... na verdade, eu não sei se foi sorte, viu, William? Eu vou te contar por quê. O que foi que aconteceu? Ela não ficou ilegítima, ela pôde concorrer. Então, mas o Collor ficou. Então, o Collor ficou, porque a Constituição ainda se valia a Constituição. Ainda a Constituição era a base de tudo. Hoje a Constituição parece que não vale de nada. Desde lá do impeachment da Dilma. O que aconteceu? Aí a Dilma foi impeachmentada. Aí foi lá e falou, não, mas ela não vai ficar inelegível. Aí ela fez o quê? Ela concorreu
Ela concorreu senadora pelo estado de Minas. pelo estado de Minas. Aí... Passou batido também. Aí eu não sei, aí agora, olhando agora por hoje, pelo prisma que está acontecendo no momento, eu não sei se o povo mineiro acertou ou se o povo mineiro errou. Vou te falar por quê. Porque quem foi que concorreu com a Dilma? Foi hoje que é o ministro do... Ministro não, que é o presidente do Senado. Como é que é o nome dele mesmo? Não é o Lira. O Lira é... Caramba, como é que me falha o nome do presidente do... Nessa hora você está exigindo. Nossa, então, mas é o presidente do Senado. Aí o que acontece? Olha aí pra nós aí que fugiu da cabeça. Tanta informação, cara, Não, eu tô cansado. que foge da cabeça. Como é que é o nome do homem? Nossa, vamos lá, enquanto você acha aí. Pacheco. Então, Pacheco, então, PSD de Minas. então quem é que faz ali, que pode bater de frente com os ministros, que pode abrir um impeachment de ministro? O presidente do Senado. E foi ele que ganhou no lugar da Dilma lá. A Dilma ficou em segundo lugar, se eu não me engano, no Senado. Se tivesse colocado a Dilma da vida, ela não tinha cabimento algum de ser presidente do Senado. Ela não tem capacidade para isso. A Dilma não tem. Não? Pode falar Você o que... acha que não? Pode, não. Ela foi presidente porque empurraram ela. Não, é o que a gente fala de para segurar a cadeira, né? É. Coloca alguém lá para segurar a cadeira para outro não entrar. É. Ela só segurou a cadeira. Então, só segurou Porque a cadeira. foi um mandato que passou batido, né? A gente não lembra nada. Não lembra nada. Não foi feito, só lembra das pedaladas. O que agora foi inocentado. Não, foi inocentada. Então, olha só. Aí, não teria colocado uma Dilma. Dilma não tem capacidade alguma de ser presidente do Senado ali, presidir o Senado. Então, se levantaria um outro nome para ser presidente do Senado. Será que não seria alguém mais criterioso, que realmente prezasse a Constituição? É que nem você falou, se voltar a Dilma agora, tem que sair o Lula, o Michel Temer não ia colocar o Alexandre de Moraes, então o Brasil sairia ganhando hoje, né? Então, da mesma forma, será que o mineiro ele foi inteligente? Ou, na verdade, apostou, né? Acho que ele apostou. O estado de Minas, eles têm bastante critério, são bem coerentes nas escolhas dele. O Zema está muito bem cotado para a próxima eleição, então é um nome que a gente tem que olhar com bastante atenção. Até para a próxima eleição já tem o Tarcísio que está despontando forte. Então são nomes que nós, conservadores, a gente já está observando. Mas eu falei ter. Assim que não é fazendo uma crítica, não. Eu falei sei. fazendo uma brincadeira, ironia, viu? Né? Com Minas. Será que o Minas acertou ou errou, né? Mas também como é que ia saber que o Pacheco ia ser esse homem que né? Que não tá nem aí para a Constituição. É uns cargos, né, William, que parece que quando o cara senta na cadeira ali, ele vira um... Poder, né? Nossa, o poder... Reconhecer o homem dele poder. É complicado. William, vamos mudar de pauta aqui. Você lembra que a gente já prestes a acabar? Caramba, cara, falamos 3 assuntinhos aí e já estamos em 50 minutos, hein? Você parece aquelas lavadeiras. 50 minutos já e 3 assuntos. Olha como é que... E a gente tinha 10, né? A gente tinha 10 assuntos, assuntos na pauta. Deixar para próxima. Quinta-feira tem mais. Vamos fazer só mais uma da pauta aqui, rapidinho. Espero que seja rápido. Por favor, seja rápido, hein, William? Seja breve. Bom, seja breve. Bom, o Ricardo Salles, CPI do MST, né? Uhum. Eles estão andando aí, eles foram num assentamento, junto a outro deputado, visitar um assentamento lá da MST. Deixa eu procurar aqui. Eles foram por causa de denúncia dos próprios integrantes do MST, né? Foi. Mas os MST de verdade, MST... não da varanda gourmet não, né? Não, MST mesmo. Aí você vai até voltar um comentário. Não é do condomínio fechado, não? Não é do condomínio fechado, não. Você vai até voltar um comentário que você fez aí. Eles foram lá mostrar os assentados, o assentamento, tudo. E aí, cara, o que acontece? Foram mostrar a casa do pessoal que é assentado. Geralmente, barraco de madeira, lona, plástico, barraco de madeira, lona, plástico, uma telha, sapé. E aí,
foram lá, falaram, agora vamos olhar a casa da liderança. Inclusive, a liderança, eu não lembro o nome, depois a gente pode buscar. A liderança, a líder lá, ela é assessora de um deputado ou um senador petista. Aí você olha Eu vi para... esse vídeo. Você viu o vídeo? Aí você olha Era para bom colocar aí depois pro pessoal ver junto com o vídeo. Era bom colocar, né? É um desaforo. Só para terminar, aí você já continua. A casa da liderança, William, é a casa. É a casa. Se aquela casa... Aquelas casas de veraneio, aquela casa gigante. Né? Se aquela casa tivesse aqui, vamos colocar, como é uma casa meio de chácara, se ela tivesse ali na região de Palmeiras, se ela tivesse na região ali da Pedreira, se ela tivesse qualquer regiãozinha nossa aqui que seja uma área mais de chácara, aquela casa era para mais de 1 milhão. Acho que uns 2 pau, né? E isso a casa de quem é liderança. Cara, como é que pode, assim, no mesmo lugar, no mesmo assentamento, as pessoas que vivem ali, um vive no barraco e um vive numa casa daquele tamanho. Será que o assentado, o pessoal que está ali, será que eles não enxergam ele? 2 perguntas. Será que eles não conseguem enxergar que eles estão sendo usados de massa de manobra? Ou eles têm que ficar quieto ali, porque senão eles sofrem penalidade. Vai lá, William. Eu vi esse vídeo é estarrecedor, é uma casa muito grande, muito bonita, e a discrepância, né, a diferença do líder para o assentado ele vive naquelas condições desumanas, né? Ele que finca o mourão lá de cerca do assentamento deles, da terra que eles estão lutando para ter lá, é o que eles acreditam. Mas o que acontece é o quê? Ou eles vivem sob ameaça, ou eles vivem por conivência, ou por interesse financeiro. Vai ver, tá chegando um dinheirinho para eles, com aquele voto de cabresto que eles acreditaram no líder, e o dinheirinho está entrando, ou é ameaça. Eu já vi casos dessa senhora que está depondo na CPI, que ela denunciou esses desmandos. Dá pra gente falar dela rapidinho. No caso dela, ameaça de morte mesmo, ameaça de morte, agressão, violência física e psicológica. Então, é uma coisa diferente da outra. Mas o que acontece? Acontece. Tem as pessoas não, que vão lá por interesse financeiro mesmo. Vamos voltar a tocar no assunto do Playboy da Varanda Gourmet, que sai daqui para ir para um evento do MST. A gente já viu vídeos, eles cantando o hino lá do MST deles lá. O que leva o cara a sair daqui do conforto para ir lá num evento? Porque é um evento, né? Um evento. E faz aquela carinha e põe o cerrado e cantando aquele hinozinho deles lá. O que é? Por quê? Que eles acreditam num país mais justo e igualitário? Lógico que não. Lógico que não. Eles seguem o modismo de atorzinho da Globo, eles vão lá para ganhar evidência, tirar uma foto com a personalidade lá da esquerda. Foi para a faculdade federal não terminou o curso. Não vai terminar nunca. Só conheceu o Karl Marx. 30, 40 anos cursando o mesmo curso. Hoje eu vi um vídeo do Raí. O Raí foi um excelente... meu Deus do céu, excelente jogador do São Paulo lá. Eu não acreditei aquilo. Eu assisti até o final porque eu achei que ia ter uma piada no final. Não era possível. Assisti. O cara conseguiu cagar na história dele. Puta que pariu. Como é que pode? Como é que um cara faz uma coisa, faz um vídeo daquele? E o Raí é o quê? O Raí é socialista? O Raí é um cara capitalista. Ele jogava bola de graça? Ele foi pra Europa porque ele gostava do futebol. Não. Acho que era... Só foi por ir. Vou lá e fechou um contrato milionário, não. Vou doar meu futebol aí. Ele estava na França, ele voltou pro São Paulo para jogar o jogo contra o Corinthians, que eu estava lá no Morumbi. E voltou por quê? Isso é o puro capitalismo, né? É o puro capitalismo. E aí ele me faz um vídeo daquele... Fala pra ele doar lá uma residência dele para servir de sede. Empresa, deve ter empresa, né? O cara deve ter mansão aí. Procura aí o patrimônio do cara. Fala pra ele, assim, então tá bom, doa uma propriedade sua para os assentados. Pega lá uma chácara no meio do mato, lá, um lugarzinho que ele tinha lá para curtir a vidinha dele no final da vida. Fala assim, não, doa essa propriedade aqui, ó. É essa que a gente quer. Para os assentados. Fala assim, olha, dá para produzir, oxe. Mas um cara desse, depois que o... Porque o Raí não é um cara milionário? Sim.
E eles falam o quê? Expropriar, tirar o dinheiro do milionário. Agora, se o milionário for de esquerda, não é milionário? Então, mas é isso que está acontecendo, viu? Isso pode ser para a próxima pauta, viu? Não. Agora vai começar a taxação das grandes fortunas. Que fortuna? Não, vai taxar as grandes fortunas. Eu sei, mas o rico de direita ou de esquerda? Na verdade, eu acho que o rico de esquerda, de direita, né? O rico de direita. O rico de esquerda não deixa dinheiro. O rico de direita não deixa o dinheiro no país socialista, ô Willer. Você já viu o rico de direita? Para onde que ele vai nas férias? Para onde que você já viu ele indo para Cuba? Ele não vai para Cuba. Vai. Ele vai para Venezuela? Vai. Ele não vai. Ele vai para Coreia do Norte? Uhum. Ele não vai. Nem na China ele não vai. Sabe onde ele vai? Ele vai lá para os Estados Unidos, que ele vai lá nos parques que tem nos Estados Unidos. Ele quer ir para a França. Ele quer ir só para esses países. Vamos lá. Eu gosto de ir no dicionário. Eu sempre gostei. Eu não era uma criança normal, eu sempre ia no dicionário aprender uma palavra. Tá fora da caixinha, então. Não, eu não era normal. Expropriar, com X, viu? Expropriar. Verbo transitivo direto, bitransitivo. Retirar de alguém a propriedade ou posse por conveniência ou necessidade pública. Agora vem aqui um pouco mais abrangente. Desapossar alguém da sua propriedade ou de parte dela, geralmente devida à alegada utilidade pública, pagando-lhe um preço estipulado. Você entendeu? Você tem lá a sua propriedade, o governo vem, sua propriedade vale X, toma, tchau. Imagina chegando os milionários de esquerda com uma casa na beira de uma represa. O governo chega lá e fala assim, ó, você está taxado aqui como milionário. Está relacionado aqui como milionário. A gente vem expropriar você. Será que o esquerdista milionário, que eu conheço uns esquerdistas bons de grana, aqui em Suzano tem um monte. Tem bastante. Não, tem um monte não, tem menos de meia dúzia, mas tem um dinheirinho. Imagina, chegar lá, puxar lá nos dados ali do cruzamento lá do declaração de imposto de renda, falou, pô, cara, tem um dinheiro. Vamos lá. Mas ele vai falar assim, não, mas eu Punhão cerrado. sou de esquerda. Não, você é milionário. Eu estava olhando aqui os números. A gente vai pelos números. Isso não sobra na hora que for para colocar a mão no bolso, eles não querem saber se é esquerda ou se é direita. O governo quer dinheiro. O governo quer dinheiro. Ele vai colocar a mão no bolso de qualquer um, eu acho. O cara ele acha que o cara fez só coisa ruim na vida. Ele acha que quando ele chegar no inferno ele vai ser amigo de Satanás. Nunca. Numa situação como essa que eu estou relacionando. Você acha que vai ser amigo do ditador? Lógico que não. O ditador vai falar assim, não, eu quero o que você tem. Não, eu sou seu amigo, eu falei assim, meu amigo. Você já viu aquela. Agora, você já viu aquela piada que morreu o deputado? Aí ele tava lá na porta do céu, o anjo falou, ó, você tem que ficar um dia aqui no céu e um dia no inferno. E aí você vai decidir aonde você quer ficar. Ele falou, então vou ficar um dia aqui no céu. Ficou um dia no céu, aquele marasmo, aquela paz, aquela alegria, os calma anjos. Demais. Calma. Aí passou 24 horas, levou ele pro inferno. Chegou lá no inferno, o Tinhoso já abriu a porta, recebeu ele bem, falou, vem aqui, ó, tá aqui seu amigo, o deputado, o não cerveja sei quem, gelada, tá cerveja, balada, mulheres, festa, balada, mulher. festa, aquela noite. Aí passou as 24 horas, falou, agora... Decide aí. Daí subiu de novo, chegou lá em cima, o anjo falou, ó, agora você tem que decidir onde você quer ficar. Aí ele falou, ó, anjo, ó, eu nunca imaginei que eu ia falar isso. O céu é legal, o céu é uma calma, mas lá embaixo tá meus amigos, né? Onde tem, tá né? todo mundo lá. Tá todo mundo lá, onde tem a festa, tem aquelas coisas que eu gosto, né? Tem certeza? O anjo falou, ele falou, tenho. Falou, então tá bom, não tem mais volta. Tá bom, aí quando colocou no elevador, quando chegou lá embaixo, já abriu a porta, aquele fogaréu, chicotada, já puxaram ele pra dentro. O couro comendo, falou, cadê todo mundo? Cadê meu amigo? Cadê o tinhozão, o chifrudo ali? Não, cadê ele? Eu saí daqui hoje, cara, tá tudo bom. Tão legal. Agora eu voltei a falar, não, peraí, é que a gente tava em campanha, agora a gente já ganhou o seu voto. Então, cara, a esquerda é isso, faz uma campanha maravilhosa, bonita, mostra, fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai ser a maravilha.
É o que está acontecendo com o Nordeste, que a gente falou aqui. Não está repassando dinheiro. Quem foi que a maioria do povo que votou no petista, no lulopetismo, foi o Nordeste. Então, eles estavam em campanha, meu filho. Agora não vai fazer, vai parar. Escolheram o Lulu, né? Agora não tem mais jeito, né? Lulu. Fez o L. Fez o L. William, então é isso. Aí, a gente tinha muito mais assunto. Mas foi legal a conversa. Vamos encerrar aqui. O horário já. O horário já se passou, né? Tinha muito mais assunto aqui, mas vamos. A gente, aproveitando, né? Aproveitando, a gente vai fazer a gente vai fazer na terça e na quinta. A intenção é essa. A gente vai fazer cortes, vai jogar no Instagram, a gente vai informar as pessoas através dos grupos, através dos cortes, através do link do YouTube. Vamos começar a liberar o link, né? Vamos jogar os links aí nos grupos aí, na rede social da gente, na rede social particular. Então vamos fazer de tudo pra gente mostrar de uma forma mais sucinta, até mais informal. Informal, você vê... Com uma conversa de bate-papo, assim, tipo de café que a gente toma ali na... Sim. Friteco, ali no Chico, a gente vai... As pessoas podem dar ideia do assunto. Pode mandar, né? vai ter um WhatsApp do canal. Manda pauta, manda sugestões, manda crítica. A gente aprende errando também, como tudo na vida. E a gente vai tocando aí pra gente ser mais uma opção de informação. Que a gente não fique com a mente blindada, que a gente não fique somente... fadado a uma emissora de notícia, como a gente viveu durante décadas. Então a gente tem a opção de se informar em outros canais e a gente vai trazer para cá a informação do canal tal, do site de notícias tal, do que aconteceu aqui em Suzano, do que aconteceu lá em Brasília, do que aconteceu no estado. Então a gente vai destrinchar esses assuntos aí de uma forma mais pitoresca, que é o nosso bate-papo. É isso aí, William. Então é isso aí, a gente tá aí junto, unidos aí, pelo menos 2 vezes por semana para discutir esses assuntos. E você vê um assunto leve, um assunto que não precisa muito, para ver como que é fácil destruir a falácia da esquerda, como é fácil levar conhecimento. Sentamos aqui hoje, decidimos a pauta. E estamos falando na pauta, não precisou muita coisa, né, William, pra gente pesquisar, não precisou pesquisar muito, e vai ser isso que a gente vai fazer. Vai no ponto, vamos pesquisar, se precisar pesquisar muito, vamos, mas não precisou pesquisar muito para mostrar a total incoerência da esquerda hoje, tudo é só olhar aí, quando ele falar uma coisa, você vai na contramão, que você já tá certo, e é isso. Então, vamos conseguir aí, pelo menos 2 vezes por semana, ter esse bate-papo aí descontraído. Futuramente vamos trazer pessoas também aqui para estar com a gente, para poder nos ajudar em alguns assuntos mais polêmicos. Outras pessoas também que queiram aqui dar entrevista aqui para a gente, lógico, voltado para aquilo que a gente acredita, que é a parte da direita, voltada para as leis, né? E então, cara, obrigado aí para a gente mais uma vez aqui estar juntos, né? Fizemos um projeto piloto, nós não colocamos no ar, mas então esse é o primeiro mesmo, é o oficial, é o inaugural, primeiro de todos. É o que vai pro ar. Legal. Então é isso aí, William. Obrigado e deixa aí a consideração final aí, fala aí o que você espera, para as próximas aí, como que será? Eu agradeço aí pela oportunidade de discorrer sobre esses assuntos, de bater um papo dessa forma que a gente tratou. E daqui para diante não tem volta, a gente continuar nessa caminhada, pelo que a gente acredita, pelo que a gente pensa, pelo que a gente defende, e a gente ter essa opção para a gente discorrer sobre esses assuntos que estão tão em alta e as pessoas muitas vezes não se dão conta, não querem saber, mas a gente vai fazer de uma forma bem tranquila a abordagem desse assunto tão delicado e muitas vezes até chato, que é a política brasileira. Beleza? Agradeço aí pela oportunidade e na próxima quinta-feira a gente vai estar por aqui novamente tratando desse assunto chato, delicado, mas essencial, que é a política, e a gente vai
fazer algumas piadas para tornar menos pesado. Menos pesado, né? E dar uma risada em alguns momentos, porém com a seriedade que o assunto merece. É isso aí. Fica com Deus, não esqueça de dar o like, compartilhar e indicar para os seus amigos aí. Olha só, ativa o sininho. Ativa o sininho. Vontade de falar isso. Eu também. Ativa o sininho. E na verdade, esse negócio de dar um like, não, dá um joinha, né? É o joinha. É o joinha. Americanizando tudo, né? Tô americanizando Like, tudo, é like. Curte lá. Curte, compartilha, mostra pro seu amigo. Faz, dá um oi, Exato. fala mal, mas lembra da gente. Vai lá aí. Vamos fazer barulho, beleza? Aprovado, Gabi?